Vamos lá, né? Vamos lá, tá? Vamos falar um pouco sobre Terra, UOL, Portal Metrópolis, Carta Capital, toda essa mídia progressista, tá bom? Rede TVT e tudo mais. Vamos lá, né? G1 aqui. Pastor é condenado pela quarta vez após ofender mulher trans e associar religiões de matriz africanas a demônios e feitiçarias. Beleza. Vamos agora, aqui ó, demônio e feitiçaria dentro do contexto legal. Liberdade religiosa. A Constituição Federal, artigo 5º, 6º e 8º, que são incisos, garante a liberdade de consciência, crença e prática de qualquer religião, inclusive dentro dos templos. O uso dos termos como demônio, feitiçaria, igreja, templos e cultos podem usar conceitos, ensinamentos ou rituais desde que não envolvam coação, ameaça, agressão ou dano a terceiros. Limites legais. Não é permitido invadir, destruir e manipular rituais de outras religiões, mesmo que consideradas feitiçaria. Intolerância religiosa é crime. Artigo 20, Lei 7.716 de 1989, né, o famoso deputado federal Caô, tá? Ele assinou na época do ex-presidente José Sarney, mas até então ninguém ligava para isso. Entrou o governo do Lula, infelizmente isso veio acontecer, tá bom? Intolerância religiosa, tá? Danos materiais e coação dentro e fora dos templos são puníveis no artigo 163, artigo 146 do Código Penal. Proteção dentro dos templos, prática interna, liturgia e interpretação simbólica são protegidas pela lei, contanto que não violem direitos de terceiros. Ou seja, o pastor de uma Assembleia de Deus ou qualquer igreja pregando contra um pecado, certo? Ele está garantido pela Constituição Federal. Está pregando contra o pecado, ele não estava atacando uma pessoa, né? Ah, mas a mulher trans sentou lá na igreja, né? Ela frequenta a igreja, ela sabe muito bem que ela está dentro de um templo religioso. E ali existe a liberdade religiosa. Mas tudo bem. Proteção dentro dos templos. Em resumo, termos religiosos como demônio e feitiçaria podem ser discutidos, condenados e combatidos, espiritualmente dentro da próprio templo. Mas não pode gerar crime ou violar liberdade de crença de outros. Tá? Então, infelizmente, depois que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganhou, infelizmente, né, hoje em dia nós estamos vivendo um tempo em que os evangélicos estão se tornando a bola da vez. Se fosse no governo, eu tenho certeza que fosse o governo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, não haveria repercussão na mídia, não haveria ataques contra a religião evangélica e tal. Tanto que na década de 90, por exemplo, quando as pessoas entravam dentro de um ônibus, encontravam pessoas de outras religiões, mesmo que houvesse briga, discussão e tudo mais, ninguém chamava a polícia, porque não havia penalidade, não havia interpretação jurídica. Tá? Infelizmente, nossos juízes ficam calados, nossos promotores de justiça não fazem o seu trabalho, certo? E a sociedade vai sendo movida por causa de mídia, certo? Mídia e influência do progressismo, tá? Infelizmente é uma situação muito triste. Por quê? Porque o pastor ele tem liberdade religiosa dentro do templo, certo? Ele pode pregar, ele pode confessar sua fé dentro disso. Ou seja, ele está usando o templo religioso dentro das igrejas, dentro do ambiente religioso cristão. Tá bom? Então, dentro daquilo que ele acredita, né? E ele pode usar isso, né? Ele pode usar versículos bíblicos, ele pode defender a fé dele, certo? Da mesma forma que todos podem fazer isso, tá? É igual eu falo, o Estado não fica punindo pessoas da Umbanda. Eu nunca vi o Estado combatendo pessoas do Candomblé. Eu nunca vi o Estado combatendo pessoas das religiões judeus, muçulmanos. Por exemplo, o judeu muçulmano tem, né, dentro da sua visão religiosa, né, eles combatem a homossexualidade. E eu nunca vi ninguém prendendo, multando, processando nenhum rabino no Brasil. Certo? Você já viu isso? Não, eu também não. Então isso daqui, né, é uma ação realmente deliberadamente que a gente chama de, e eu queria fazer um vídeo sobre isso, de perseguição religiosa contra os evangélicos. Tá?
Argentina não é assim, no Chile não é assim, no Uruguai não é assim, na Guiana Francesa não é assim, no Portugal não é assim, na Irlanda não é assim, no Egito não é assim, no Irã não é assim. Em todos os países do mundo existe liberdade para os evangélicos. E os evangélicos, não só dentro dos templos, mas até fora dos templos, podem expressar sua fé. Certo? Quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva perde eleitores e ele é criticado pelo, né, no caso do PT, Partido dos Trabalhadores, PSB, Partido Social Brasileiro, o PSOL, Partido Social, não sei das quantas aí, e a crítica até o Conselho de Assistência Social, quando a gente critica o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, que fica fazendo essas pautas aí, tudo isso é justamente por isso. Na década de 90, na época do Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, não havia perseguição religiosa no Brasil. Tá? Depois que entrou o governo do ex-governador Geraldo Alckmin, que ele criou a DECRASSE, né, que é a delegacia aí não sei das quantas, tá? Começou esses problemas e tal. Então isso aqui, de fato, é aquele negócio. Artigo 5º da Constituição Federal garante liberdade religiosa aos evangélicos. Não é simplesmente a pessoa chegar no púlpito, chegar na nave da igreja, sabendo muito bem que está dentro de um ambiente onde vai ouvir a palavra de Deus, vai condenar o pecado, o juízo de Deus, certo? Que é a função da igreja é essa, alertar sobre o pecado. Nós não estamos condenando o comportamento da pessoa. Ela faz o que ela quiser, a vida é dela, o problema é dela. A questão é o pecado. Tá? O papel da igreja é esse, alertar o homem do juízo de Deus. Certo? Senão, não seria uma igreja evangélica. Certo? Então vamos lá. Vamos lá. Igreja evangélica pode condenar o pecado e falar sobre o juízo de Deus. Juízo de Deus, tá? Juízo de Deus. Sim, a igreja evangélica pode condenar o pecado e falar sobre o juízo de Deus, e isso é protegido pela liberdade religiosa no Brasil. Explicação detalhada. Liberdade religiosa constitui do artigo 5º, 6º e 8º. Garante a templos de liberdades religiosas que possam ensinar suas crenças, incluindo o conceito do pecado, julgamento divino e salvação. Limites legais. Essa liberdade não permite coagir, ameaçar, agredir ou prejudicar pessoas fisicamente ou financeiramente. Tudo bem. Pregação deve se restringir ao âmbito espiritual e moral, sem violar direitos a terceiro conteúdo permitido. Explicar que a religião considera o pecado. Alertar sobre consequências espirituais do pecado como o juízo de Deus. Orientar moral e espiritualmente os fiéis dentro dos templos. Exemplos comuns, sermões, estudos bíblicos, aconselhamento pastoral e mensagens motivacionais dentro do conceito religioso. Resumo, igrejas evangélicas podem ensinar sobre o pecado e juízo divino como parte de uma doutrina, desde que não ultrapasse os limites da lei, respeitando a liberdade e integridade dos fiéis e de terceiros. Né? Precisa ler o Código Penal brasileiro, gente. Que absurdo. Né? Ninguém pode chegar lá e tal e falar, eu me senti ofendido, doutor. Eu não gostei. Né? Por exemplo, imagina um juiz, né? Um juiz com uma Bíblia na mão, certo? Tem lá o réu lá, por exemplo, de um tal. Ele vai ler lá e vai falar, você está em pecado. Segundo a palavra de Deus e tal, segundo a justiça dos homens, você está livre, mas e tal, você está em pecado. Aí o cara vai se sentir ofendido, vai querer processar o juiz? Né? Me senti ofendido? Né? E se o juiz quiser orar antes da sessão, antes da audiência? O que vai acontecer? Eu me senti ofendido? Nós estamos vivendo realmente numa democracia? O juiz não pode colocar a mão na cabeça do réu e orar para expulsar, né, vamos dizer, alguma coisa? Na época do Jair Messias Bolsonaro não era assim. Né? O juiz pode. Né? O juiz pode colocar a mão na cabeça do réu para expulsar
Deus do céu. Cada coisa impressionante. Né? Não, o juiz não pode colocar a mão na cabeça do réu para expulsar o demônio. Isso não tem respaldo legal, o juiz e tal. Mas eu estou dando um exemplo que poderia acontecer, né? A função do juiz e tal, liberdade religiosa, limites e tal. Mas tudo bem. Não pode. Né? Engraçado, tudo bem. Juiz pode orar antes da audiência, né? Pelo menos isso, né? Sim, o juiz pode orar antes da audiência, desde que essa manifestação pessoal privada de fé, explicação detalhada, artigo 5º, 6º e 8º da consciência e tal. Estão tentando tirar a liberdade religiosa no Brasil. Né? Estão perseguindo os evangélicos e a gente não está percebendo. G1, GNT, eu sempre critiquei G1, GNT, qual outro? G1, GNT, a Globo, G1, GNT, eu já falei do Fantástico da Rede Globo, de televisão, tá? Terra, Portal Metrópolis, Carta Capital, Galãs Feios, Márcio Rolim, Demolidor de Mitos e outros canais de esquerda progressistas tentando aí, de certa forma, perseguir os evangélicos no Brasil. Tá? Isso é perseguição religiosa. Tá? A mulher chega na igreja sabendo muito bem, vai ouvir a palavra de Deus e se sente ofendida, ainda processa e ganha por 16 mil reais e ninguém fala nada. Ela foi na igreja porque ela queria ir. Se ela for na Assembleia de Deus, ela vai ouvir a palavra de Deus e vai ser daquele jeito, né? Se ela for na Deus e Amor, a palavra é cortante, né? Não estou entendendo esse negócio, gente. Né? Por exemplo, uma mulher trans, né, vai na igreja e se sente ofendida com a pregação sobre o juízo de Deus, né? Sobre o juízo de Deus. Não é o Silas que está falando, não é ele. Se a mulher trans se sente ofendida em pregação sobre o juízo de Deus, é importante entender. Liberdade religiosa da igreja. A Constituição Federal, artigo 5º, 6º e os incisos 8, garante à igreja os templos podem pregar seus ensinamentos, incluindo conceitos do pecado e do juízo divino. Pregação sobre moral, pecado e consequências espirituais são protegidos com expressões religiosas desde que não envolvam ameaça, coação, discriminação direta contra pessoas específicas. O conceito seja geral, aplicável à doutrina e não ataque pessoal. Ela foi na igreja, ela sentou na nave da igreja porque ela quis. Ninguém obrigou ela a vir na igreja, ela sabia disso. Direito da pessoa ofendida. A pessoa não se sente ofendida, não deve ser alvo de ataque, agressão e constrangimento. Se a pregação ultrapassar os limites, características discriminatórias e intolerância religiosa, podem configurar tal. Beleza, intolerância religiosa, artigo 20, não sei das quantas. Questão de difamação, né? Código Penal, mas tudo bem, fica subjetivo, né, gente? Ela foi para a igreja porque ela quis ir na igreja. Ela sentou na nave da igreja porque ela quis sentar na nave da igreja. E ela ouviu a palavra de Deus porque ela quis. Ela sabia muito bem. Se ela for na Assembleia de Deus do Jabaquara, se ela for na Assembleia de Deus do Ministério do Ipiranga, se ela for na Assembleia de Deus do Ministério do Belém, a palavra é a mesma. A pregação é cortante. Não é? Agora o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos dá isso de presente agora, né? Pelo amor de Deus, né? Ninguém votou no Lula como diz a expressão, ninguém votou no Lula vamos dizer assim, né? Ninguém votou no Lula para isso, gente, né? Não foi assim. Né? A gente votou no Lula acreditando que o Lula seria um homem que respeitasse a fé religiosa evangélica, né? Que haveria respeito às igrejas evangélicas e tal, né? Quem diria que hoje em dia ser evangélico no Brasil, vamos dizer assim, ser evangélico no Brasil hoje é quase um ato né? Sei lá, né? Parece que ser evangélico no Brasil hoje em dia parece que virou ato de crime, né? Evangélico hoje no Brasil está sendo tratado como se fosse criminoso,
né? Me desculpa, mas estão exagerando no Código Penal brasileiro, né? Isso é perseguição religiosa, né? Realmente é triste. Então, o artigo 5º da Constituição Federal garante a liberdade religiosa evangélica, certo? Permite que os evangélicos possam pregar e tal. Esse é o papel, né, do pastor, né? Não é discriminar, longe disso. O papel do pastor é alertar a pessoa sobre o juízo de Deus. Ela foi na igreja, ela sabia muito bem e ela aceitou isso. Ela poderia ter ficado em casa, né? Enfim. Triste, né? Estão indo contra o artigo 5º da Constituição Federal. Tá bom? Quando a gente fala do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, esses governos de centro-esquerda que estão trazendo problema, trazendo dificuldade para a liberdade religiosa no Brasil, e esse Supremo Tribunal Federal não é exagero, é a realidade, né? Estão interpretando demais, né? Coisa que antigamente ninguém se importava. Na década de 90, os pastores pregavam contra o pecado, enfiavam não sei o quê, né? Enfim, parece loucura, mas beleza. Falei sobre a Globo, G1, GNT, falei sobre Portal Metrópolis, Carta Capital, enfim, né? É de indignar. Mas ainda por cima, nós não podemos esquecer do site Stefanet, nós não podemos esquecer da revista Nova Escola, nós não podemos esquecer sobre o progressismo. Até na OAB de São Paulo tem progressismo hoje em dia, né? Eu já falei do Instituto Luiz Gama, eu já falei do Instituto aí do Zumbi dos Palmares, entendeu? Perseguição religiosa evangélica no Brasil. Se fosse na época do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, não ia ter tanto problema. Não teria todos esses problemas. É triste, né? O pastor foi processado porque pregou a palavra de Deus. Na década de 90 não ia ter esse processo, né? Isso chama-se perseguição religiosa contra os evangélicos. Quer dizer, hoje em dia as pessoas se sentem ofendidas, né? E na década de 90, né? Tudo bem, infelizmente é a realidade. Temos que conviver com esse governo atualmente, com o STF, não é exagero, né? Comissão Nacional de Justiça e outras coisas. Triste, muito triste, né? Um pastor pregando a palavra de Deus, condenando o pecado, tá? Pecado. Não é a pessoa em si, é o pecado. A pessoa faz o que ela quiser da vida dela, o problema dela, entendeu? Então é isso aí. Vídeo pesado, tenso, mas necessário para a gente começar a falar, né? Poder da mídia, sistema legislativo e a perseguição religiosa no Brasil, que quer esconder de você.